portal Veja Vilhena vai estar conversando com o advogado do prefeito Eduardo Japonês e da vice-prefeita Patrícia, eles que tiveram seus mandatos cassados pelo TRE do Estado, aqui na cidade de Vilhena, e um fato que tomou grande repercussão aí na região Cone Sul. E a gente vai, então, conversar com o advogado. Bem-vindo ao portal Veja Vilhena. Nós temos satisfação em recebê-lo aqui para a gente trazer mais esclarecimentos para os munícipes a respeito desse assunto, doutor Newton. Boa tarde, Gislaine. Eu que te agradeço essa oportunidade de poder esclarecer alguns pontos, né? De fato, a notícia ganhou todas as páginas de sites e canais de TV, rádio, enfim. Acho que é o assunto mais falado, né, no final de semana. Realmente houve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que decidiu por cassar o mandato do prefeito Eduardo Japonês e da sua vice, Patrícia da Glória, né? Além de aplicar outras sanções, como multa, inelegibilidade, e nós estamos aguardando agora a publicação da decisão no Diário da Justiça, né? A partir da publicação é que abre o prazo para a gente poder fazer os recursos cabíveis e para até mesmo conhecer todos os detalhes da decisão, né? Esse tipo de doutor, decisão. Oi? Então quer dizer que essa decisão ela ainda não é uma decisão concreta. Vocês ainda podem entrar com recurso. Sim, sim. Ela é uma decisão que, como eu disse, ela ainda vai ser publicada, está sendo elaborado o acórdão, que é o nome dado a esse tipo de decisão coletiva, né, de vários julgadores. E o acórdão, quando ele for publicado, é que nós vamos conhecer os detalhes, o inteiro teor da decisão, e nós vamos, primeiro, entrar com um recurso aqui mesmo para o Tribunal Regional de Rondônia, ou seja, para o próprio tribunal que determinou a cassação, cabe um recurso. O recurso chama embargos de declaração e é um recurso que pode modificar a decisão. Certo. E nós vamos entrar primeiro com esse recurso. E se eventualmente nós não conseguirmos reverter essa decisão aqui em Rondônia, aí nós entraremos com um recurso especial lá para o Tribunal Superior Eleitoral, que é o tribunal que dá a última palavra em assuntos de direito eleitoral. Portanto, a legislação vigente estabelece que, por exemplo, se a decisão for mantida, a nova eleição, que é uma consequência da cassação do mandato, a nova eleição somente ocorrerá após o final de tudo, após o trânsito em julgado desse recurso que nós vamos propor. O que pode demorar muitos meses ainda, né, doutor? Sim, sim. Aliás, o próprio relator, que é quem elaborou o voto lá aqui no Tribunal de Rondônia, no final do voto, ele deixou isso muito claro, que mantida a condenação, depois do trânsito em julgado, depois de todos os recursos nas vias ordinárias, é que se fará a nova eleição, certo? Certo. Doutor, só para a gente poder explicar melhor para todas as pessoas aqui da cidade, o que levou o prefeito e a vice terem os seus mandatos cassados. A princípio, o que foi divulgado pelo TRE foi condenado por abuso de poder público e práticas de condutas vedadas aos agentes públicos, ou seja, eles estavam usando a máquina pública, isso é o que o TRE diz, estavam usando durante o ano de 2020, nas eleições de 2020, usaram tanto a máquina pública, as redes sociais e agentes públicos para poder ganhar vantagem nas eleições. Hoje, o senhor como defesa, o que o senhor diz a respeito desse assunto? Bom, antes de responder a tua pergunta, eu preciso deixar claro que essa decisão ela é uma decisão de maioria, mas nós tivemos algumas conquistas importantes no julgamento. Por exemplo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Kiyoshi Mori, que é um desembargador da Justiça, do Tribunal de Justiça, ele pediu vistas do processo
porque ele não era o relator, ele pediu vistas e formulou um voto a favor da nossa tese, ou seja, contra a cassação, né? O Ministério Público Eleitoral, que é o órgão que tem o dever de denunciar o cometimento de crimes e de ilicitudes, o Ministério Público também se manifestou contrário à cassação. Aqui em Vilhena, para você ter uma ideia, aqui em Vilhena, o promotor eleitoral, que é quem acompanhou toda a eleição em Vilhena, não apresentou denúncia pedindo a cassação por esses fatos que foram praticados. E a juíza eleitoral aqui de Vilhena, que deu a sentença, também não deu a sentença pela cassação. Ela apenas aplicou uma multa ao Eduardo, à Patrícia e aos demais acusados na ação. Portanto, todo o histórico que envolve esse processo, que é uma ação movida pela candidata Rosane, pela coligação da candidata Rosane. Todo o histórico que envolve essa denúncia, quem estudou o processo, veja bem, quem estudou, quem ficou com o processo por vários dias ou até meses, concluiu que não houve ilicitude. O advogado dela entrou com a ação, o promotor, eu fiz a defesa, o promotor se manifestou entendendo que não havia nenhuma ilicitude, havia uma ilicitude que cabia apenas uma multa. A juíza também deu a sentença, que a juíza ficou trabalhando com esse processo vários meses, deu a sentença contra a cassação, apenas aplicando uma multa, foi para o tribunal o recurso. Chegou no tribunal, o Ministério Público, que é o promotor que atua na segunda instância, chama Procuradoria Regional Eleitoral, a Procuradoria também ficou com o processo por algum tempo, estudou o processo e deu parecer contra a cassação. Aí o relator fez o voto dele, propondo a cassação do mandato do Eduardo e da Patrícia. Quando ele apresentou esse processo, são 7 desembargadores, 7 juízes que decidem. Quando o relator apresentou esse voto, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral pediu carga do processo, ficou com o processo por vários dias para estudar o processo e também deu o voto dele contra a cassação. Aí, quando foi para a votação do colegiado, os outros 5 componentes do tribunal acompanharam o voto do relator a favor da cassação. Sim. Então, eu quero dizer o seguinte: das personagens que estudaram o processo, que conviveram com o processo durante toda a sua tramitação, nós temos o promotor de Vilhena, a juíza de Vilhena, o procurador de justiça em Porto Velho e o presidente do Tribunal Eleitoral, que votaram contra, que se manifestaram contra a cassação. E nós temos apenas um desembargador, que é o relator, que votou pela cassação. Os outros 5 não tiveram nem digamos assim, essa matéria é uma matéria muito importante. A legislação brasileira, um dos maiores bens protegidos pela legislação é um mandato eletivo, porque quando você atenta contra o mandato eletivo, você atenta não é só contra o mandatário, você atenta contra a população que escolheu aquele mandatário. Então, eu imagino que o mínimo que deveria ter sido feito por quem vai votar um processo dessa importância seria pedir vistas, para estudar o processo, para conhecer os detalhes do processo. O senhor está querendo dizer que o processo não foi estudado e já foi para a votação? O senhor acha que eles deveriam ter estudado? Não é isso. Ele já deveria ter sido discutido, debatido no dia 31 de janeiro. Aí já foi prorrogado. Mesmo assim, o senhor acha que não deu tempo suficiente? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: o rito estabelecido dentro de um tribunal é que o processo fica com o relator e ele apresenta o voto dele.
E os demais membros daquele tribunal, eles votam ou acompanhando o relator ou acompanhando um voto divergente, vamos dizer assim. Mas eu penso que uma decisão dessa envergadura, o ideal seria que cada membro do tribunal pedisse vistas, assim como o presidente do tribunal fez, e se aprofundasse. Eu não estou dizendo que eles votam sem discutir, não é isso. Eu acho que um processo desse, que, como foi dito pelo próprio relator, tem inúmeras provas, inúmeros depoimentos, inúmeras páginas, merecia uma atenção maior. Então, agora, nos embargos de declaração, nós vamos tentar sensibilizar o tribunal todo para que faça esse aprofundamento na análise de tudo que foi levado para julgamento. E por isso a gente tem uma esperança, um otimismo de que nós vamos reverter essa decisão ainda aqui em Rondônia. Certo. No início, quando estávamos no início da nossa conversação, e aí eu indaguei o senhor a respeito dos que foram cometidos, né? E que eles estão sendo julgados agora. Certo. Então eu vou explicar. Eu tenho grande respeito pelo Poder Judiciário. O Eduardo recebeu essa notícia com serenidade, com respeito. Nós respeitamos as decisões judiciais, sim. Mas nós entendemos que ninguém é dono da verdade. Senão, não precisaria um tribunal superior ao juiz de Vilhena e também não precisaria um tribunal superior ao Tribunal de Porto Velho, que é lá em Brasília. Portanto, toda opinião colocada num julgamento, ela merece respeito, mas ela só é definitiva, só se pode dizer que se fez justiça quando termina tudo, quando não cabe mais nenhum recurso. Por quê? Presume-se que quem está nos tribunais superiores está lá por ter uma experiência maior, por ter uma carreira jurídica mais antiga e por ter notório saber jurídico. Então, a gente sempre defendeu o direito ao recurso. É da natureza humana o seu inconformismo quando a justiça te dá uma decisão que você não concorda. É da nossa natureza recorrer. Nós vamos buscar fazer valer aquilo que a gente considera como ideal de justiça. Então, o que acontece? O tribunal aqui em Rondônia, com todo o respeito que ele merece, eu entendo que ele errou ao decidir pela cassação do mandato, e vou dizer por quê. As 3 denúncias que foram acatadas pelo tribunal, primeiro, o Eduardo e a Patrícia foram denunciados porque, no mês de abril de 2020, nós estávamos já no estado de calamidade pública, no estado de saúde, de emergência em saúde pública, no mundo inteiro. Estava todo mundo apavorado com a pandemia. Foi fechada a Feira Livre, foi fechado, teve lockdown, teve bastante restrições. E aí a prefeitura criou um programa para adquirir dos feirantes, dos pequenos chacareiros, adquirir aqueles produtos perecíveis e entregar esses produtos no hospital regional, que consumia grande parte dele, na cozinha do hospital regional, e o que sobrasse, toda terça-feira à tarde, à noitinha, as entidades sociais de Vilhena iam na Feira Livre e pegavam lá tantos maços de alface, tudo produto perecível que 2 dias depois já estaria estragado. E depois, ao receber, por exemplo, o Lar dos Idosos, a APAI, a ONG O Caminho, o Serviço Social de diversas igrejas evangélicas, iam lá, tinha lá o pessoal da Secretaria de Agricultura, pesava, dividia conforme a necessidade e a possibilidade, porque era bem menos do que se poderia, do que a demanda exigia, mas do que tinha, era feita uma divisão equitativa.
aqueles representantes das entidades pegavam aqueles produtos perecíveis, levavam para suas respectivas entidades, e lá era dada uma destinação para as pessoas em estado de vulnerabilidade. A prefeitura criou um programa para distribuir esses alimentos perecíveis, certo? Esses alimentos poderiam ter sido distribuídos, por exemplo, pela Secretaria de Bem-Estar Social, mas a prefeitura preferiu entregar para as entidades para que não se acusasse de política, de campanha eleitoral, entregou para as entidades, e as entidades repassavam para as pessoas carentes. Então, a Justiça considerou que, ao fazer isso, a prefeitura influenciou no resultado da eleição, que isso aí teria desequilibrado, vamos dizer assim, a eleição. Ocorre que, no processo, foi provado com fartura de provas que não havia, as pessoas que receberam esse benefício nem sequer sabiam que recurso que era, se era recurso da prefeitura ou se era recurso federal. Não se falou de política, não tem uma prova no processo que diga nada. E, além disso, a própria lei eleitoral, que é a que eles usaram para condenar o Eduardo, ela diz que, se tiver em estado de calamidade pública, não caracteriza a conduta vedada. Está na lei, está na lei. Eu fiquei realmente surpreso quando o tribunal, mesmo a lei dizendo que a distribuição de alimentos num estado de pandemia não caracteriza a conduta vedada, condenou ele por conduta vedada. Então, foi uma surpresa para todos vocês, aparentemente, né? Exatamente. Nós tínhamos convicção de que o tribunal ia manter a sentença da juíza de Vilhena, porque não é conduta vedada. A lei está dizendo que não é conduta vedada. Né? E os outros dois motivos, doutor? O outro ponto. Como eu disse antes, existe aqui o programa Porteira Dentro, que é um programa que faz hora de máquina dentro das propriedades. Certo. É da Secretaria de Agricultura. E existe a Secretaria de Obras, que é quem cuida das estradas. O que acontece? Numa determinada região aqui da cidade, aqui para o lado da divisa com Juína, o equipamento maquinário do Porteira Dentro estava agendado para fazer esses trabalhos dentro das propriedades, que é uma coisa legal, que já acontece há vários anos. Só que o pessoal da Secretaria de Obras estava lá para Nova Conquista, não deu para acompanhar as duas secretarias, porque normalmente elas trabalham juntas, uma vai arrumando a estrada e a outra vai arrumando dentro das propriedades. Aí, para evitar de deslocar o equipamento da Obras lá de Nova Conquista, 200 quilômetros de distância, para colocar, trabalhar ali, foi feito um acordo, um termo de cooperação, onde a Secretaria de Obras, que tinha a obrigação de arrumar aquelas estradas ali, como fazia todo ano, ela solicitou da Secretaria de Agricultura que utilizasse aqueles equipamentos que estavam ali já na região para fazer a manutenção das estradas e, posteriormente, a Secretaria de Obras faria compensação disso numa outra região. Então, isso é perfeitamente normal, afinal, a prefeitura tem que fazer a manutenção das estradas e tem que fazer o Porteira Dentro, como vem fazendo há vários anos. Foi só uma troca de atribuições entre as secretarias e depois seria compensado isso. Só que eles consideraram que... Doutor, quando as redes sociais que foram usadas, porque aqui, nesses motivos, encaixa ali a parte que o TRE diz que houve o uso dos serviços... É o terceiro fato. Eu estou terminando o terceiro? Ótimo. Então, o tribunal considerou isso uma conduta vedada que nós discordamos também. Mas, o que foi postado nas redes sociais? Eu estou curiosa com essa parte. O último fato, que é a utilização dos funcionários que trabalham na Secretaria de Comunicação, o tribunal entendeu que esses funcionários cuidaram das redes sociais do Eduardo, isso é verdade, nós sempre deixamos isso claro. As redes sociais do Eduardo, elas foram administradas, vamos dizer assim,
por alguns funcionários fora do horário de expediente, né? Nós juntamos no processo a prova inconteste de que todos os funcionários, aqueles que não estavam de férias, trabalharam o seu horário de expediente, assinando frequência, ponto eletrônico, publicando as matérias da prefeitura, que a prefeitura aqui em Vilhena divulga as suas atividades nas redes sociais. Você sabe que a prefeitura, durante um bom tempo, eu não sei se ainda é assim, mas ela não tinha contrato com mídia, era tudo na rede social. E, portanto, esses funcionários, até a 13h, faziam o trabalho da prefeitura nas redes sociais. Depois eles vão para casa, almoçam, e cada um lá da sua casa, ou lá do escritório onde tinha a coordenação da campanha, com seus celulares, com seus notebooks, nós provamos tudo isso no processo. Eles cuidavam das redes sociais do Eduardo, fora do horário de expediente. E é tanto que eu desafiei a acusação a apresentar pelo menos uma publicação feita no horário de expediente, e não tem. E eles recebiam uma portaria fora, a parte do trabalho? Não, nada. Eles queriam fazer por conta, era por gosto mesmo. Gislaine, pensa junto comigo. Se eu exerço um cargo na prefeitura e o prefeito que me nomeou, se eu posso ajudá-lo, eu estou cuidando de mim mesmo. Se ele for reeleito... Eu tenho uma dúvida com o senhor. Essas pessoas que faziam essas postagens são pessoas portariadas ou funcionários, servidores de carreira? Eram pessoas, eu acho que alguns eram portariados, eu não tenho certeza, e outros eu acho que eram de carreira. Mas essas pessoas, eu inclusive tive muito contato com elas, porque como advogado a gente sempre tem que ficar preocupado com aquilo que é publicado. Eu garanto para você, essas pessoas, elas faziam as postagens nas redes sociais do Eduardo sempre fora do horário de expediente. E fora do horário de expediente, cada um faz o que quer. Eu, por exemplo, gosto de pescar, gosto de tomar umas pingas no boteco, e ninguém tem nada com isso. Então, fora do meu horário de trabalho, eu faço o que eu quero. Isso vale para mim, vale para você, vale para o funcionário público, cada um faz o que quer fora do horário de trabalho. E foi isso que aconteceu. Eles colaboravam com o Eduardo fora do horário de trabalho. Sim, porque gostariam que ele permanecesse no cargo, porque o prefeito era querido por eles, certo? E eles gostavam e gostam do prefeito. Então, o que eles fizeram? Eles disseram, olha, nós não temos como te ajudar com dinheiro. O que a gente pode fazer? A gente quer que você seja reeleito. Nós somos da tua equipe, queremos continuar na tua equipe. E para isso você tem que ser reeleito. Então, como é que a gente pode te ajudar? Fora do horário de expediente, a gente administra todas as redes sociais. Bacana. Para manter o trabalho, né? Queremos manter o nosso trabalho. Política você faz com os amigos, com os aliados. Os adversários não vão fazer campanha para você, não é verdade? Não podia fazer para o outro, né? E a lei eleitoral, ela é claríssima em dizer que o servidor público fora do horário de expediente é tratado como um cidadão comum, como qualquer pessoa. Ele é livre, inclusive, para ir contra o prefeito, se ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Acontece que, mesmo não havendo nenhuma publicação feita em horário de expediente, e você sabe muito bem que toda rede social, quando você publica qualquer coisa, aparece o horário que você publicou. E eles não conseguiram juntar nenhuma publicação em horário de expediente, porque não houve. Nós cuidamos disso. Só que tem uma história aí que é difícil, eu não sou técnico nessa área, é difícil de explicar. O que é? Quando você acessa o Facebook em um determinado local, que você coloca a tua senha, você chega num local, tem Wi-Fi. Se você estava no Facebook, você não precisa fazer login. Você localiza um sinal de Wi-Fi, você abre o Facebook teu
Você abre outra conta de Facebook, se você quiser, você vai trocando de 3, 4 contas, sem necessitar fazer login. E o que aconteceu? Na prefeitura, esses funcionários, eles em algum momento, em algum dia lá atrás, eles fizeram um login na prefeitura. Aí terminava o expediente, eles iam embora, mas não faziam o logout. Eles não faziam aquelas, porque é chato mesmo. Você tem que ir lá, entrar, sair, digitar senha. Então ninguém faz isso. Eu garanto para você, Gisele, se você estiver aí usando o teu Facebook no teu celular, você vai sair desse local que você está sem fazer logout, você vai embora. Você vai apertar ali, a gente costuma fazer isso, aperta, e aí você empurra com o dedo e tira aquela tela do Facebook e já vai para o WhatsApp, vai para outra coisa, certo? Esse é o procedimento que todo mundo faz. Acontece que se você sair daí, se você fez o logout, ou seja, se você pôs a senha aí hoje, e você sair daí, for lá para a tua casa, fazer que nem eu. No final do ano passado, eu viajei para o exterior, fui para outro país. Só que eu fiquei logado na minha casa. Eu estava lá nos Estados Unidos. Cada vez que eu entrava no Facebook, constava eu logado em Viena. Doutor, qual o prazo que vocês têm para... Certo, eu sei que eles ainda vão publicar tudo. Depois de publicado, qual o prazo para a defesa entrar em ação mais uma vez para tentar reaver essa situação do prefeito e da vice-prefeita? Bom, depois que o acordo for publicado, tem 3 dias para a gente fazer os recursos. Primeiro, o embargo de declaração, aí esses embargos vão ser julgados pelo tribunal, vai algum tempo. Aí vai sair o resultado desse julgamento. Quando sair o resultado, nós temos mais 3 dias para entrar com o recurso especial para Brasília. Nesse ínterim, nesse meio tempo, nós vamos já buscar uma decisão, tanto aqui no TRE quanto lá no TSE, que garanta a manutenção do Eduardo no cargo, até porque existe aí o requisito para obter essa liminar, que é o risco de dano irreparável. Você tirar um prefeito de um mandato que só dura 4 anos, se ele for afastado por 1 mês, que seja, vai o recurso para Brasília. Chega lá, Brasília fala, não, ele apresentou aqui uma boa fundamentação, ele tem chance de reverter, então volta para o cargo. Ou seja, só desse 1 mês que ele ficou fora, é um dano irreparável não só para ele, mas principalmente para a cidade, porque toda administração tem um planejamento. Nós entendemos. A gente, enquanto eleitor, a gente também entende, né, entende toda a situação, e eu acredito que nós estamos todos aí bastante apreensivos para saber qual vai ser o rumo da cidade, porque enquanto isso a cidade também ela fica indefinida, né? Quem que está nas funções? Ele permanece no cargo ou o Não, ele continua no cargo, até porque o tribunal aqui em Rondônia não encerrou o seu trabalho ainda. Então ele permanece por enquanto. Ele permanece. Né? Então, se nós não conseguirmos reverter essa decisão aqui em Rondônia, aí nós vamos entrar com recurso para Brasília. Aí seria nesse momento que ele seria afastado do cargo, depois que terminar tudo aqui em Rondônia. Sim, para nós eleitores também. Nós vamos buscar uma decisão. É interessante a gente debater, é interessante a gente estar conversando, explicando melhor a situação, até para nós sabermos, né, quem que está à frente da prefeitura, se o prefeito continua respondendo. Gislaine, a regra é a ampla defesa. A Constituição brasileira, que é a maior lei do país, é a Constituição, ela consagra o direito de ampla defesa. Portanto, para você ser punido por alguma coisa, em regra, você só pode ser punido quando você não tiver mais direito de recorrer. E é nisso que nós estamos nos valendo para manter o Eduardo no cargo. Mas eu vou explicar agora o que poderia acontecer se nós não revertermos a decisão e nós não conseguirmos o efeito suspensivo do recurso, que é uma regra, mas vamos explicar. Quando o Tribunal de Rondônia notificar a Justiça Eleitoral de Vilhena para cumprir a decisão,
caso nós não consigamos revertê-la, aí, a partir daquele momento, o Eduardo se afasta da prefeitura, o presidente da Câmara que estiver no cargo, no momento que houver essa comunicação, ele assume e já é marcada na própria decisão o dia que vai ter a nova eleição. Por exemplo, quando a Rosane o registro dela foi cassado, ela recorreu para Brasília, depois ela reverteu a cassação aqui em Porto Velho, aí houve um recurso para Brasília, e ela se manteve no cargo até Brasília julgar. Ela passou um ano e pouco. A situação é essa. Olha, doutor Newton, um caso bem parecido com esse aconteceu também na cidade de Rolim de Moura, né? E aí os munícipes de Rolim ficaram perdidos. O prefeito entrava, depois ele era afastado novamente, o presidente assumiu, então acabou virando uma grande bagunça. Hoje o atual cenário aqui da cidade de Vilhena é parecido com o que viveu Rolim de Moura, né? Pode ficar, né? Não é porque o Eduardo continua trabalhando. Ele está tranquilo, está trabalhando. Existe Sim. aí 50. Até eu assisti uma postagem dele dizendo que nós estamos com 50 obras em execução, em andamento, em licitação, em convênio, né? Esse é um ano que promete muito. E ele continua. Agora, se houver um afastamento indevido, a meu ver, indevido agora, aí pode virar essa bagunça, sai, volta, vai. Quer dizer, o prejuízo para a cidade é terrível, né? E é isso que a gente está tentando evitar. Mas nós estamos confiantes, nós temos, assim, certeza de que nós agimos dentro da legalidade. O Eduardo não agiu com má fé. Analisa bem uma coisa, você é testemunha como eu sou. Quando o presidente da República instituiu o auxílio emergencial, que foi dado para mais da metade da população brasileira, sem exigir requisito nenhum, dava-se o dinheiro, ia para a conta das pessoas, bastava requerer, e ainda assim a grande imprensa bateu nele muito, dizendo que tinha que dar mais, tinha que dar mais. Vamos dizer assim, é risível, ou seja, é de rir num cenário desse, que todo o poder público e que a lei diz que no estado de pandemia e calamidade você deve distribuir alimentos, muito pelo contrário. Não é que, além de não ser proibido, quando o legislador diz que não é proibido, ele está dizendo ao mesmo tempo que deve distribuir alimento para quem está frágil, quem está vulnerável. Sim. E é isso que foi feito. Por isso a gente acredita que vamos reverter e dizer para as pessoas que estão nos assistindo, temos respeito pela justiça, acatamos a decisão com serenidade, mas vamos buscar a justiça aqui mesmo, no tribunal, e lá em Brasília, se for necessário. E nós do portal Veja Vilhena vamos acompanhar, vamos continuar trazendo todas as atualizações do caso. Com certeza, para todos nós é muito importante saber qual será a decisão final. Doutor, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, né, pelas suas explicações. O portal está aberto para recebê-lo quando o senhor quiser, para a gente continuar esse assunto. Obrigada. Obrigado, eu te agradeço. Uma boa tarde a todos, né? Boa noite, bom dia, não sei quando vão assistir, né? Mas é um prazer e estamos sempre à disposição.